Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal. Eu quero te agradecer primeiramente pela tua confiança. Antes de começar, eu quero te convidar a ouvir essa mensagem com muita calma. Se no final ela tocar no teu coração, eu vou te pedir para você compartilhar com alguém. Pode ser que essa pessoa receba a resposta que estava esperando. Se não fizer nenhum sentido para você, tudo aquilo que vai ser dito, corre e joga para a lixeira, amém? Agora presta atenção, fica comigo até o final, porque a resposta que você tem pedido também pode estar aqui. Hoje a gente vai conversar sobre algo muito importante que tem tudo a ver com esse mês tão especial, o Outubro Rosa. Eu até confesso que eu não sou muito fã da cor rosa não, né? Mas nesse tempo ela representa algo muito maior. Até coloquei uma blusinha rosa. Por isso eu tô aqui com um coração sensível à causa que esse mês traz como simbologia pra gente. Eu quero aproveitar e falar com você também, homem. Porque o que eu vou dizer aqui não é exclusivo para as mulheres não, tá? O tema de hoje vai muito além de campanhas e dos símbolos, embora sejam importantes. Nós aqui hoje vamos refletir sobre a importância do autocuidado e da autovigilância. Essas atitudes que nós todos temos que ter, sem exceção. A gente precisa cultivar isso. E já quero afirmar que cuidar de si mesmo não é egoísmo, é amor. Amor à vida que Deus nos emprestou. Sabe, essa palavra tem falado muito comigo. Primeiro por causa das minhas próprias experiências, né? E também por observar a vida das pessoas que se doam o tempo todo, cuidam da família, da casa, da igreja, da obra de Deus, do trabalho. Gente que sempre tem uma palavra para poder consolar, um abraço para oferecer, uma mão para estender, um ombro para sustentar alguém. Mas que muitas vezes, irmãos, esquece de algo essencial, cuidar de si mesmo. Porque quem serve precisa ser cuidado. Quem fortalece precisa ser fortalecido. E quem cuida também precisa se olhar. Eu lembro de uma consagração que eu participei, um culto simples, irmãos, mas cheio da presença de Deus. Pensa, o pastor presidente, no meio da oração, ele disse assim: agora você não vai orar por ninguém. Hoje você vai orar por você. Na hora, irmãos, eu confesso que eu fui impactada, eu tomei um impacto. Uma palavra que devia ser óbvia, orar por mim, mas me causou um impacto, sabe? Foi uma palavra assim que mexeu comigo naquele momento. Não é, irmãos, que eu não entenda a importância de orar por mim mesma, não é. Mas às vezes a gente está tão ocupado intercedendo por outras pessoas, pela causa dos outros, por uma dor de alguém, que a gente se esquece da nossa própria alma. A gente se preocupa se o esposo está bem, se o filho passou na escola, se a filha conseguiu o emprego que esperava, se a nota foi boa, se a mãe está com saúde, se o parente lá está bem. O tempo todo a gente está ali se esforçando para garantir o bem-estar de todo mundo que está à nossa volta. Mas quando a gente percebe, às vezes já é tarde, sabe? A gente já está no esgotamento, tanto fisicamente quanto espiritualmente, cansados, sem energia, sem ânimo, sem tempo. Sabe o que é pior? A gente vai perdendo prazer nas pequenas coisas. Arrumar um cabelo, cuidar da aparência, ter até o mesmo tempo de paz. Eu falo isso não só para nós mulheres, tá? Mas os homens também. Deixam de se cuidar, de respirar, de olhar com o mesmo carinho para si mesmo, sabe? Como se dedicam à família. Irmãos, é sem hipocrisia. Várias vezes eu já me senti assim. A gente se doa tanto e ainda escuta alguém dizer assim: mas eu nem pedi para você fazer isso. Desculpem a grosseria, mas se meu pai tivesse vivo, ele ia me dizer assim: bem feito. É feio, né? Se não te pediram ajuda, para que você foi se meter? E é verdade, porque muitas vezes somos nós que nos colocamos peso aqui, ó, sobre os nossos ombros. Quando aquele pastor disse: hoje ore por você, o meu lado Mulher Maravilha logo gritou: egoísta. Sua egoísta, mas Deus teve misericórdia de mim e me ensinou. Porque eu percebi, irmãos, que a situação de fulano e de ciclano só vai mudar quando eles decidirem por si próprios mudar. Sabe o que me impedia de olhar para mim mesmo? Autossabotagem. As desculpas que eu inventava para não parar, para não me priorizar.
Talvez você já tenha se sentido assim também, né? Eu já. Não foi só uma vez. Naquele dia eu falei com Deus: Pai, não é orgulho, nem altivez. Eu só não quero parecer fraca. Mas hoje eu preciso que o Senhor olhe para mim. Gente, foi uma coisa linda. O Espírito Santo começou a trabalhar naquele dia no meu coração. Eu orei, me derramei diante de Deus. Virei a cara para a parede, irmãos. Foi uma coisa louca. E Deus me lembrou, não é o egoísmo se cuidar não, filha, é humildade. Reconhecer que antes de nós sermos instrumentos na vida do outro, a gente também é filho. Admitir que por trás da força que as pessoas veem em nós, existe alguém que também precisa ser curado, renovado, sustentado pelo amor do Pai. Porque é verdade. Quando a gente se doa sem se alimentar, chega uma hora que a gente se esvazia, irmãos. Se esvazia mesmo. Se você cuida de todo mundo, mas não deixa o Espírito Santo cuidar de você, o peso se torna insuportável, a caminhada fica mais longa. É como uma garrafa de água que você vai enchendo, todo mundo bebe, ninguém vai lá e repõe. Tem esse problema aqui em casa, sabe? Nunca fica cheia, nunca tem água fresca o suficiente para matar a sede. E aí que a palavra vem nos lembrar do que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16. Acompanha aí comigo, a minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Ela diz assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Olha que coisa tremenda o apóstolo Paulo ensinando o jovem Timóteo. Mas observem apenas a parte A do versículo em outras versões. Eu até anotei aqui, irmãos. Eu até anotei. Olha o que diz assim em outras versões. Eu vou deixar aqui depois escrito. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Outra versão. Cuide bem de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Outra versão. Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Quando eu leio isso, eu penso, Paulo estava chamando a atenção de Timóteo, dizendo: ei, Timóteo, o cuidado espiritual começa pelo cuidado pessoal. Se cuida primeiro, rapaz. Corpo, alma, espírito, e permanece firme na palavra. Cuida da obra, mas lembra que não adianta você falar sobre algo e não viver a plenitude desse algo. Jovem, sem vigor e sem descanso, como você vai fortalecer outros para permanecerem firmes na fé? Qual vai ser a valia do fruto gerado através de uma palavra que salva, que cura, que liberta? Nós cremos. Se quem declara não está vivendo plenamente debaixo da própria salvação, da própria cura, da própria libertação em Cristo Jesus. Que carta maravilhosa, irmãos. Irmãos, não é heresia imaginar que Paulo falava pessoalmente com Timóteo, assim como nossos pastores nos chamam, nos alertam, nos falam hoje. Antes de querer sustentar o mundo, que a gente fortaleça as nossas raízes. Antes de querer curar os outros, a gente precisa deixar Deus curar o nosso coração, a nossa alma. Coisa linda. Eu tentei achar aqui uma palavra, mas é um cuidado agridoce, sabe? Assim, cheio de ternura e amor, mas ao mesmo tempo que traz um toque de responsabilidade pessoal, perdão. Autovigilância é isso, irmãos. É parar, respirar, se perceber. Saber onde a gente está, o que a gente está sentindo, o que a gente pensa. Parece simples, né? Óbvio. Mas a gente às vezes esquece até que a gente é ser humano, se acha máquina. A gente cansa, tropeça, se desgasta. Mas a graça de Deus, através de Jesus Cristo, do seu Espírito Santo, nos levanta. Se até Jesus, em meio da multidão, subiu um monte para orar, para ficar a sós com o Pai, quanto mais nós mesmos é que precisamos disso. Isso foi exemplo deixado para gente. Então hoje eu só quero te lembrar, não é sobre parar, é sobre pausar. Também não é aquela pausa que anuncia o fim, tá, irmãos? Mas a pausa que vai nos despertar e nos dizer: ei, não é pecado descansar, não. Pausar e reconhecer os limites e deixar Deus restaurar o que o ritmo da vida, do cotidiano desgasta. Tem muita gente cansada, exausta, irmãos. Quando vai descansar ainda se sente culpada. É verdade, irmãos. Eu não tô falando de ser negligente com as coisas, não é sobre isso. Mas você tem o direito de dizer: hoje, essa semana, esse período, esse mês para mim é o meu mês de descanso. Offline, desligada.
Meio exterior, ei, plaquinha em manutenção. Não é fraqueza reconhecer que você precisa de tempo para você se recompor. Não é fraqueza, não. Nem é falta de fé de admitir que está cansado, irmão. Isso é corpo físico. Não se importa com o que vão pensar de você, não. Ninguém sabe, assim, intimamente, as guerras que você vai travar, que você tem travado. Você tem o direito de dizer, hoje é o meu tempo com Deus, com o Espírito Santo, comigo mesmo. Comigo mesmo, é o meu tempo de renovação, amém? Eu espero ter trazido alguma resposta ao teu coração. Irmãos, isso vale para irmãos e irmãos. Cuida de ti, para que Deus te renove, te use ainda mais com graça e poder. Para que os outros também sigam e se mantenham firmes no caminho da salvação em Cristo Jesus. Eu desejo que a bênção do Senhor te acompanhe, assim como aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Amém? Até a próxima. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vai se cuidar, hein? Eu tô nesse movimento.